tudo bem, pessoal? Então, no vídeo de hoje, primeiro vídeo do mês, então eu sempre recapitulo as leituras que eu fiz no mês que passou. Então, agora em março, estou fazendo a recapitulação das leituras do mês de fevereiro. E também trago aqui para vocês não só as leituras que eu terminei ou que eu iniciei no mês passado, mas também algumas compras, alguns itens adquiridos no mês que eu deixo de recomendação para vocês. Quem está chegando por aí pela primeira vez, bem-vindo ao meu canal. Muito bem-vindos aquelas pessoas que andaram entrando no canal. É um prazer recebê-los. Estou deixando aqui na descrição desse vídeo, como vocês já sabem, eu deixo na descrição do vídeo várias coisas. Eu deixo os links para todos os produtos que eu falar, todos os livros, todas as indicações que eu der, eu deixo links geralmente da Amazon, mas pode ser outro site, enfim. Não pagam nada mais por isso, mas comprando pelo meu link vocês me ajudam o canal a crescer. E eu já deixo meu muito obrigada por todos aqueles que compram pelo meu link. Mas esse mês eu estou iniciando um grupo de Telegram para mandar links de promoções, de ofertas, muitas da Amazon, mas como eu falei, de outros sites também, outros produtos que eu indico. Com certeza lá vai ter indicações de livros, né? Muitos livros que eu gosto, recomendo, que eu comentei no mês, mas também ofertas sobre todo tipo de produto. Às vezes eu recebo ofertas, Suzana, esse mês nós estamos, ou essa semana nós estamos com oferta de produtos de bebê, produtos de jardinagem. Eu vou repassar todas essas ofertas para vocês e outros produtos que eu indico, de coisas que eu gosto de usar, de materiais de escritório, por exemplo, ou de saúde, beleza, enfim. Mas não se preocupem, caso tenha interesse em entrar nesse grupo, ele não é um grupo daquele tipo bom dia, boa tarde, boa noite, é só link, tá? Link produto, não vou bombardear ninguém o dia inteiro. Se tiverem um interesse de ver essas ofertas, recomendações, eu vou deixar lá. Acho interessante para quando a gente se aproxima assim, Páscoa, o que pode ser interessante de presente de Páscoa, de Dia das Crianças, de Dia dos Namorados, eu vou sempre dar dicas de produtos por ali, caso alguém queira estar atento a investigar promoções, ofertas, recomendações, tá bem? Então, o link tá aí, eu lendo recomenda e deem uma olhadinha, se quiserem, podem convidar pessoas também para participar do grupo. Então, vou ver aqui com vocês alguns comentários que chegaram esse mês passado, iniciozinho de março. A Caroline Borges, então, ela comentou no vídeo que eu fiz com a minha amiga Mari, sobre o despertar da senhorita Pri. Acho que a Caroline, ela acabou concordando muito com alguns comentários que eu e a Mari tivemos em comum. Quem não viu, fica aí a dica de ver esse vídeo, porque nele eu boto os meus contrapontos, as coisas que eu não gostei. Teve vários aspectos desse livro que particularmente não me agradaram, mas a Mari é uma grande entusiasta, ela gostou bastante, então eu acho que quem se interessar aí pode dar uma olhadinha no livro. Muito obrigada, Caroline, por comentar, pelos teus comentários. Também concordo contigo, acho que um nome pro personagem ficaria bem melhor, e acho que o final ficou bem aberto mesmo. Podia ter sido um pouquinho mais... ela podia ousar colocar alguma perspectiva dela no final, sem deixar tão aberto. Embora que eu acho que ela deixou a bola picando, se eu pudesse apostar, que ela voltou para casa. A Liana, então, ela comentou que ela é consagrada a Nossa Senhora de Guadalupe, vai ler o livro e ela fica grata pela dica e já se inscreveu no meu canal. Então, assim, a Liana, muito bem-vinda, tá? E muito bem-vinda a todos que se inscreveram. Eu sou realmente, eu sou consagrada a Nossa Senhora. O título que eu me consagrei foi do dia 1º, que é a Nossa Senhora Mãe de Deus, mas eu sou realmente muito devota de Nossa Senhora de Guadalupe e estou pretendendo fazer a leitura do livro de Nossa Senhora de Guadalupe para maio, que é o mês de Maria, e eu gosto de honrar Maria com alguma leitura a respeito dela no mês de maio, então essa é a minha intenção. Tenho feito alguns vídeos de leitura de poesia, e eu li também recentemente algumas poesias selecionadas do livro Oráculos de Maio, do Délia Prado.
E aí eu recebi o comentário da Michelle Ramos. Ela disse assim, foi bem filosófico o comentário que a Michelle fez. Belíssimo, acabei de estudar o catecismo e estava refletindo que Deus é a inteligência e que faz o ser humano para usá-la e assim ir progredindo. E essa parte do poema, se não me engano, que a inteligência ou a vida humana tem tempos verbais diferentes, me fez aprofundar ainda mais na distância de Deus e nós. Muito obrigada, Michelle, pelo comentário. E a gente sabe que esse livro do Oráculos de Maio, ele tem muito da fé da Adélia Prado, e eu acredito que também muita referência a Nossa Senhora. A poesia Mulher ao Cair da Tarde, ela diz: somos humanos, nossos verbos têm tempos, não são como o vosso eterno. Eu não sei, é bem complexo, mas eu acredito que, como São João diz que Jesus é o verbo, né? O verbo se fez carne e ele é eterno. Os nossos verbos, né? As nossas ações, elas têm tempo. Acho que é isso que a Adélia tá querendo dizer, né? Nós temos tempos, não somos... nosso tempo aqui, ele não é eterno. Mas, claro, se um dia a gente se unir a Deus, aí sim nós vamos ser eternos como Deus, né? Nossa vida vai ser eterna. Ela quer também, eu concordo com a Michelle aqui, que ela faz essa diferença entre nós e Deus, que é tão abismal, né? Como Deus tem realmente tempos diferentes do nosso, como ele vê o tempo de uma forma diferente da nossa. Então, como a poesia, na simplicidade dela, né, em poucas palavras, ela consegue expressar coisas tão profundas, né, a respeito do ser humano. Muito obrigada, Michelle, por comentar e trazer essa percepção, assim, para nós, a respeito dessa poesia. A Rosângela, então, comentou na minha resenha do Glórias de Maria, de Santo Afonso de Ligório, e ela diz: melhor resenha do livro que vi. E olha que estou pesquisando bastante sobre. Parabéns, já me inscrevi. Muito, muito, muito obrigada, Rosângela. Eu fiz com esmero essa resenha. Foi de um livro que fez bastante diferença no meu ano passado. Inclusive, acho que ele foi o gatilho para minha consagração no início desse ano. Muito bem-vindo ao canal, tá? Então, aqui sempre espere alguma coisinha de Nossa Senhora que vai ter. E olha que eu fui honesta que não tinha terminado de ler esse livro e ainda não terminei. Não sei como é que vai ser, mas eu falei bem honesta, né, o que eu tinha lido e como é que o livro se divide, que isso eu já tinha visto a respeito, e, enfim, fica realmente aí a minha recomendação do Glórias de Maria para todo mundo. Então, no Lidos do mês passado, né, eu fazendo a referência a janeiro, eu fiz o vídeo e a Sheila comentou: eu descobri a Adélia pelo seu canal, já tinha visto que ela existia, mas foi aqui que eu entendi o quão bacana ela era. Continue sim. Então, muito obrigada, Sheila, por comentar. Muito obrigada por dividir isso com a gente. Então, eu fico muito, muito, muito feliz quando eu consigo indicar algum livro que realmente vocês gostem, faça diferença para vocês. Acho que de todos os comentários que eu ganho, esses são alguns dos que eu mais gosto. Eu amo os elogios pelas resenhas, que vocês dizem que são bem feitas e tal, gosto muito. Mas quando vocês dizem que algo que eu recomendei fez diferença para vocês, acho que isso é o mais legal de tudo. Então, muito obrigada por compartilhar isso comigo, com a gente, Sheila. Bem-vinda ao canal. E o Alisson comentou sobre as minhas leituras de 2024. Ele está se referindo à leitura que eu pretendo fazer do Pinóquio, da Dark Side. E ele disse assim: eu não sei se esse livro do Pinóquio é a história original de Carlo Collodi, publicada em 1883. Mas posso te falar que a história legítima é pra lá de sombria e macabra. A Disney, como de costume, deu uma bela enfeitada para o público infantil. Então, obrigada, Alisson, por comentar. Eu também não sei, eu suspeito que seja assim a história original, mas eu não tenho certeza, tá? Eu ganhei o livro, na verdade, tá? E eu achei ele muito lindo, porque a Dark Side capricha bastante mesmo no estilo dos seus livros. E assim, a história do Pinóquio pode até ser que ela seja sombria e macabra, mas eu acho que assim, os contos de fadas, se a gente vai ver no original, eles realmente eram bem mais impróprios, realmente, para o que a gente considera uma leitura apropriada para uma criança. Mas ainda assim, eu acho que eles são histórias muito complexas que trazem para nós
uma profundidade muito grande. As histórias infantis hoje não têm. Infelizmente, a Disney hoje, eu acho que ela tem sido muito mais lacração do que uma história boa. Então, mesmo que a Disney pegasse uma história como Pinóquio e outros clássicos que eles refizeram e realmente tornasse aquela linguagem muito mais apropriada, muito mais bonita, né, para um público infantil, se vocês prestarem atenção, ela não peca na essência da história. Eu, por exemplo, tô revendo vários vídeos infantis com meu filho de clássicos da Disney e, assim, cada vez eu me surpreendo mais com as tiradas que eles têm, que eu não percebia como criança, mas elas estão ali para o público adulto também. E vendo a Branca de Neve, gente, eu fiquei apavorada como aquela rainha que era feiticeira, ela era má mesmo, ela era muito má, ela tem coisas muito sombrias ali. Vocês veem em inglês, os títulos dos livros dela tem magia negra, dentre outras coisas que tem escritas ali em inglês. E quando ela desce, é só um detalhe da história, ela desce ali do calabouço dela e tem ossos, caveiras de pessoas que ficaram ali até morrer, que ela deixou sem água, sem comida. Sabe? Só que as crianças, quando elas veem, elas não prestam muita atenção nisso. Porque eu vi quando era criança e nem dava bola. Mas hoje, olhando, eu percebo quão pesado era aquele contexto ali, né? E como queria realmente dizer que a maldade é a maldade. Não tinha vamos dizer assim, esses panos quentes que as histórias infantis hoje tentam tratar. Ela quer retratar que realmente existe o mal e diferenciar o mal do bem. Então, eu achei realmente muito legal os clássicos da Disney, e acho que o Pinóquio é como essas histórias também, que falam sobre educação, pais e filhos, né? Então eu acho que a gente pode, extrair muita coisa dessa leitura. Eu ainda não sei quando eu vou realizar, não sei se eu vou fazer mais perto do Dia das Crianças, de repente, mas Alisson, muito, muito obrigada pelo teu comentário, tá? E estou sempre aberta para receber comentários de qualquer um em relação a livros, especialmente obras que eu ainda não li, né? Quem souber alguma coisa e puder me acrescentar informações, eu agradeço muito. E a Ana Clara comentou sobre o livro, aliás, esse vídeo, né, sobre as recordações pessoais de Joana d'Arc do Mark Twain, foi um vídeo que vem crescendo muito em visualizações e comentários. Eu agradeço muito a todos que têm assistido e que compram pelo meu link, e pelos que comentam. A Ana Clara comentou, ele pelo menos se converteu ao cristianismo. Assim, eu fui honesta na resposta que eu dei para Ana, dizendo que eu não pesquisei a fundo a vida do Mark Twain, mas pelo que eu percebi por cima, a princípio ele morreu sendo um ateu, pelo menos se dizendo, nunca mudando a postura dele. Mas ainda assim, reforço que é realmente impressionante ver o respeito e o quanto esta santa, Joana d'Arc, conseguiu chamar a atenção dele, que ela realmente é uma história incrível. E o livro do Mark Twain é um livro que eu recomendo muito. Eu gosto muito de Joana d'Arc e entendo porque ela é uma figura que impressiona tantos na história. Ela tem uma história impressionante. E na época de Mark Twain, ela ainda não era reconhecida como santa. Ela recebeu esse título muitos anos depois. Então, ele percebeu já a santidade dela, chamou a atenção dele. Então, muito legal essa história, tá? Apesar de Mark Twain não ser um convertido, eu acho que ele mostra para nós o quão impressionante a vida dos santos realmente são, né? Bem, gente, esses foram os comentários recebidos e vamos agora para as leituras realizadas no mês de fevereiro. Um livro que eu terminei, já saiu o vídeo e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, Fico Besta Quando Me Entendem, um livro de entrevistas com a Hilda Hilst, que eu já comentei bastante lá sobre o que eu achei. Eu gostei do livro, tá? Gostei de conhecer mais essa figura tão intrigante que é a Hilda Hilst e o quanto ela ficava incomodada que realmente parece que a pessoa dela chamava mais atenção do que a sua literatura e o quanto ela gostaria de ter sido lida. Então, acho que esse livro é um convite para realmente a gente conhecer um pouquinho mais as obras da Hilda Hilst. Eu ainda quero conhecer mais obras dela, por enquanto o que eu li foi só a poesia dela, aí eu li toda a poesia. E, bem, recomendo então para quem tem interesse na figura da Hilst, acho que nada melhor do que conhecer a pessoa por suas próprias palavras, né? Então aqui tem muitas entrevistas com ela, é um livro que vale a pena ler, tá muito bonito. No vídeo que eu fiz, eu mostro direitinho o livro por dentro, as suas imagens, os desenhos que a Hilda mesmo fazia, que estão aqui.
Ficou uma edição bem bonita da Biblioteca Azul. Essa foi uma leitura finalizada no mês de fevereiro. Outra leitura finalizada foi o Clube da Luta, do Chuck Palahniuk. Já tem vídeo no canal, tá? E foi um vídeo que eu falei tanto do livro quanto do filme lá dos anos 90. Eu falo nesse vídeo extensamente sobre o que eu recomendo mais, e eu falei que recomendo mais o filme do que o livro. Em todo caso, estou deixando aí na descrição do vídeo o link para a compra deste livro. Aliás, tem mais de uma versão, tá? Tem uma slim, tem a normal, deixo os 2 links. E falo também um pouco, dou uma filosofada em cima das filosofias que esse livro traz. Mas assim, gente, algumas pessoas eu vi que comentaram aí, nossa, que interessante que é, mas eu alerto, tá? O filme e o livro tem muita bobajada, tá? Não é um livro que se leva tão a sério assim, tá? Tem muita coisa assim que, como é que eu vou dizer? Pode incomodar algumas pessoas, porque me incomodou bastante em alguns aspectos, tá? Tanto o livro quanto o filme, mais o livro do que o filme, mas eu destaquei o que há de melhor, não o que há de pior, tá? Por isso que o vídeo acaba enaltecendo um pouco, mas eu não falei das coisas que eu achei detestáveis, tá bom? Uma leitura também finalizada, eu venho lendo, mas eu nem sempre comento, porque eu leio muito devagar, tá? Estou lendo a Bíblia desde o ano passado, eu terminei o Reis 2, tá? E passei pro livro das Crônicas, terminei o primeiro livro de Crônicas. O livro de Reis 2, para quem não leu aí, tem algumas histórias bem fortes, mas é um livro muito interessante porque vai retratar muito sobre o rei Davi e o rei Salomão. E aqui no Crônicas a gente está recapitulando muitas coisas. Ao longo do livro de Reis, a gente vai lendo assim: esses seus feitos estão mais detalhados lá no livro das Crônicas. E de fato, a gente chega no livro das Crônicas e vai realmente falar muito mais sobre detalhes da história do livro de Reis, mas também vai repetir muitas histórias que já se encontravam lá no livro dos Reis. Sobre isso, eu sinto que o texto ficou um pouco repetitivo, não ficou muito legal. Esse livro das Crônicas até agora é o que eu mais pulei legal algumas partes, porque tem partes que ele só enumera nomes e enumera coisas, sabe? E aí fica bem chatinha a leitura. Então, eu abandonei alguns trechos do texto, passei reto mesmo, sabe? E agora eu vou ver se Crônicas 2 continua no mesmo ritmo. Outra diferença, sim, é que algumas histórias do livro de Reis e do livro de Crônicas estão diferentes. Em quem eu acredito mais? Eu acho que eu acredito mais no livro de Reis. Nas notas de rodapé aqui da Bíblia da Ave Maria, diz que está diferente na segunda referência tal do livro, então eu acabei acreditando um pouco mais no que está escrito no livro de Reis do que no livro das Crônicas, tá bom? Nunca falo muito detalhadamente sobre essa leitura da Bíblia, mas assim, quem sabe um dia eu fale um pouco mais, né? Por enquanto estou no Antigo Testamento, eu já li muito do Novo, participo da missa há muitos anos, então a Bíblia não é uma desconhecida para mim, mas é muito legal a gente pegar os livros antigos e ler tudinho, sabe? A gente pega muitos detalhes da história, vai entrando na nossa mente, no nosso coração, e a gente vai sempre fazendo esse paralelo entre Antigo e Novo Testamento, que é uma coisa bem interessante, né? O quanto o Antigo Testamento realmente aponta para o Novo. Então, gente, é isso aí da minha leitura de Crônicas 1. Vamos ver se eu sigo com a Crônicas 2 esse mesmo. Outro livro iniciado, então, no mês de fevereiro, foi o livro da vida de Santa Teresa d'Ávila. O que eu já havia lido sobre Santa Teresa, Moradas do Castelo Interior, foi o livro que eu havia lido de Santa Teresa, que é um livro muito a respeito da oração, da vida mística de Santa Teresa d'Ávila, que ela vai falar que a nossa vida interior, nós temos dentro de nós, da nossa alma, 7 moradas. Na 7ª morada é onde Deus está, porque Deus vive dentro de nós. E à medida que a gente avança na oração, na penitência, no arrependimento dos pecados, né, numa vida mais limpa, a gente consegue evoluir e caminhar por essas moradas. Bem, é bem profundo, muitas coisas eu confesso que não entendi, e acho que muita gente não entende o que Santa Teresa d'Ávila quer dizer. Algumas pessoas até se confundem e acham que ela está falando de um amor erótico, que não tem nada a ver com o que Santa Teresa está falando. Ela está falando do amor ágape, esse amor por Deus, que é um amor desconhecido,
o nosso mundo hoje, que vive muito numa superficialidade da alma, vamos dizer, não entra nem na primeira morada, falando em termos teresinos, né? Então, eu acho que é muito fácil para que as pessoas não compreendam Santa Teresa d'Ávila. Mas aqui no livro da vida, Santa Teresa vai nos falar uma história um pouco mais leve, que é a vida dela. Mas mesmo assim, tem vários capítulos que é os que eu estou enfrentando agora, que ela esquece de falar da vida dela. Ela mesma diz que foge muito do assunto pelo qual os diretores espirituais dela disseram para ela escrever, que é a respeito da própria vida, né, das experiências dela. E ela acaba se detendo muito de novo na oração e na vida mística, que é de grande valia para nós. Eu, nesses livros espirituais, já falei que eu leio devagar, não consigo ler rápido, porque a gente vai absorvendo aos poucos o denso conteúdo que esses santos têm para nos passar. E Santa Teresa é doutora da igreja, então ela tem muito conteúdo para passar, mas ela faz metáforas, né, do primeiro estágio de oração, né, como se fosse um jardim, que a gente tem que se esforçar para buscar água, né, porque não é fácil assim a gente se conectar com Deus. Ela fala também muito sobre a leitura, sobre como livros espirituais ajudam na meditação durante a oração, o quanto ela se valeu dessas leituras para ajudar na caminhada de oração dela. E ao mesmo tempo, Santa Teresa, ela me incomoda um pouco, falando bem honestamente, porque ela me parece aquela pessoa escrupulosa, sabe? Que muito se sentiu, claro, porque ela se aproximou muito de Deus, então muito pecadora ela se sentiu, e ela se achava a pior pessoa do mundo, né? E daí a gente fica pensando, o que sobra pra mim, né? Pecador, se Santa Teresa d'Ávila era tão pecadora assim, né? O que sobra pra nós? Então nisso me incomodava um pouco, mas ao mesmo tempo é uma leitura que nos enche de esperança, porque ela diz que ela muito se afastou de Deus, mas muito conseguiu retornar também, em harmonia com o que diz Santo Afonso, que veio depois dela, né? Ela bate nessa questão de nunca abandonar a oração, sempre rezar, mesmo em tempos de aridez, em momentos que a nossa alma não tem vontade de rezar. O importante é a gente se manter firme na oração. Então é um livro que, nossa, está sendo de grande valia para mim, especialmente nesse período da quaresma, e assim que der eu vou comentar com vocês. Espero que nesse mês saia vídeo sobre o livro da vida. Mas assim, né, gente, humildade, não esperem que eu vá falar de Santa Teresa com tanta propriedade. Padre Paulo Ricardo, por exemplo, tem vídeos maravilhosos que ele explora muito Santa Teresa d'Ávila. Eu vou falar da experiência desse livro na minha vida, né? Então não esperem aqui uma aula de teologia, não é isso que vocês vão encontrar. Vocês vão encontrar uma pessoa que se deparou com Santa Teresa d'Ávila e que diferença que este livro fez na minha vida, da vida de Santa Teresa pra minha. E, gente, né, que edição linda essa da minha biblioteca católica. E outro calhamaço que eu comecei a ler esse mês é o David Copperfield, do Charles Dickens. O que eu havia lido do Charles Dickens é uma canção de Natal. Deixa eu pegar. O dia que eu deixei... Eu ganhei esse livro no fim do ano, um amigo secreto. Então, se alguém tem medo de ler Charles Dickens pelo tamanho, eu recomendo que comece pelo Contos de Natal. Eu li, na verdade, aqui tá uma canção de Natal, tá? Foi dezembro, foi pertinho do Natal mesmo que eu li. E foi, assim, uma leitura muito agradável, muito surpreendente. Ele já foi retratado em diversos filmes. Tem até uma bem clássica do Tio Patinhas, que ele faz eles colocam ele no personagem Scrooge, né? E é assim, é uma história, então, muito retratada, mas valeu muito a pena a leitura, porque a gente percebe a sensibilidade, o humor, a escrita fluida que tem o Charles Dickens, então já me encantou aqui. E pegando aqui esse livro do David Copperfield, o que eu vou dizer para vocês? Vocês já tiveram a sensação de pegar um livro e nas primeiras páginas já sentir que vocês estão com um livro incrível nas mãos? Essa é a minha sensação com David Copperfield desde as primeiras folhas. É uma biografia, né? Claro, ficção, né? Mas o David, esse personagem, vai nos contar a vida dele desde o nascimento. Então, o primeiro capítulo é Nasço. E aí é bem engraçada a linguagem dele. Eu realmente dava grandes risadas do jeito que ele escreve.
assim, ele é muito claro no jeito que ele fala. E muito bonito o jeito que ele fala. Quando ele nasceu, o pai dele já havia morrido. Mas olha o jeito que ele resolve falar isso. Os olhos de meu pai estavam fechados para a luz deste mundo. Havia 6 meses quando os meus se abriram para ele. Algo de estranho para mim, mesmo hoje, na ideia de que ele nunca me viu. E algo ainda mais estranho na lembrança sombria que tenho das minhas primeiras associações infantis com a sua branca lápide no adro da igreja e da indefinível compaixão que costumava sentir por ele estar ali deitado sozinho na noite escura, quando nossa saleta era quente e iluminada por fogo e vela. E é uma história daquelas, tipo novela, né, que mexe muito com os nossos sentimentos. Ora a gente ri, ora a gente fica com raiva das coisas que vão acontecendo com essa criança. Mas assim, tudo com muita sensibilidade. Ele é realmente um grande, grande escritor. E David Copperfield, ele já diz aqui com um prefácio dele, é o filho preferido de Charles Dickens. Ele realmente, de todos os livros que ele amou escrever, o David Copperfield foi o que ele mais gostou. Ele levou 2 anos para escrever. Como eu vou apresentar esse livro para vocês, gente, é o que eu tenho pensado. Estou pensando se não vale a pena eu dividir ele aqui em 3, 4 partes, de repente, e aí a gente vai fazendo uma leitura de David Copperfield, porque senão eu vou demorar muito para conseguir falar sobre ele com vocês. O que vocês acham? Se alguém achar essa ideia boa, por favor, me diga. Se não gostar, me diga também. Mas eu acho que dava para dividir ele em, vamos dizer, 3, 4 partes, e a gente vai conversando sobre a história. O que vocês acham? Eu gostaria de dar mais algumas recomendações. Em breve eu vou ter um vídeo falando sobre como marcar livros, e nesse sentido eu andei investindo em alguns materiais. Eu comprei esses marcadores, tá? Adesivos. Eles são, tipo, material tipo plástico. São bandeirinhas que a gente coloca na lateral dos livros. Tô deixando algumas imagens aí pra mostrar o que é. E eu vou deixar link da Amazon, caso alguém queira adquirir. Mas eu vou fazer um vídeo só falando sobre marcação de livros. Espécie de vlog, vai sair esse mês. Quem sabe o nosso próximo vídeo. Outra coisa que eu adquiri, tô deixando aí na descrição, são essas canetinhas da Bic, mas tem outras marcas também, tá? Que são marca-textos. Só que a diferença é que ela tem tons pastéis. E na minha opinião, quem gosta de marcar livros, um tom assim pastel, ele extravasa menos. Ele torna mais legível, não cobre tanto a letra. E a tinta não passa de uma página para a página de trás, vamos dizer assim. Então, eu recomendo muito essa marca aqui. Vou deixar também na descrição do vídeo. E vou deixar também, de repente, outras marcas de caneta, não sei. Mas valeu muito a aquisição para mim. E eu acho que eu tenho um costume muito forte de marcar o livro a lápis. Fica mais bonito com uma caneta assim, colorida, né? Valoriza mais o livro. Outras frescurinhas que eu comecei esse mês foi uma espécie de scrapbook, acho que é assim que o pessoal chama. Mas na verdade nada mais é do que um caderno de notas. Vou deixar na descrição também esse especificamente que eu comprei, que tem capas de artistas, né, de obras. E a minha ideia aqui foi tomar notas aleatórias da vida. Pra quem não sabe, eu até já escrevi sobre isso no meu blog. Eu escrevi diário durante uns 20 anos da minha vida. Revoltei, queimei todos eles, mas eu ainda tenho vontade de escrever. Só que ela é mais de vez em quando. Então eu criei esse caderninho em que eu escrevi várias coisas, tipo metas para 2024, metas de quaresma, livros favoritos. Se vocês não conseguirem enxergar muito bem, eu fico feliz, porque não quero que vejam as coisas que eu escrevi. E, enfim, acho que para quem gosta, assim, de tomar notas, é uma dica bem legal ter um caderno pra gente escrever. O professor Rodrigo Gurgel, que é um professor aqui que tem canal no YouTube, eu sigo ele fala muito sobre escrita. E ele fala também sobre como a escrita é importante para a gente conseguir organizar os nossos pensamentos, concatenar nossas ideias, que hoje em dia a gente está muito acostumado a imagens rápidas que aparecem para nós de shorts no YouTube, no Instagram, sabe? Só mensagens rápidas. Então, nosso cérebro se acostuma a pensar assim, em flashes e desordenadamente. Então, na hora que a gente se obriga a escrever um texto concatenado do início ao fim, é como se a gente também treinasse
a nossa maneira de se expressar e clareasse o nosso pensamento. Então, por isso a importância de escrever. Voltei na infância ou na adolescência e comprei washi tapes, que são essas figurinhas coloridas para decorar. Mas isso é frescura, tá? Eu adoro uma frescura, acho que a vida fica mais alegre assim. Deixo tudo na descrição do vídeo. E, gente, essas eram as recomendações que eu tinha desse mês. Eu aguardo muitos comentários de vocês, o que vocês acharam, sugestões que vocês tenham. E espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima!